Fala, investidores, bom demais da conta por aí, aqui nas Minas Gerais, tudo tranquilo. No vídeo de hoje, quero falar para vocês sobre o DARF. O DARF que é o documento de arrecadação da Receita Federal e ele é devido às pessoas que vendem aí acima de R$ 35.000 de criptomoedas durante o mês. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar algumas coisas que eu tenho certeza que você tem dúvida. Você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço humildemente que sente o dedo aí nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho. Confere aí se realmente você é inscrito no canal, pois muitas pessoas estão assistindo nossos vídeos e não são inscritas, beleza? Bom, vamos bater esse papo legal e um pouco complicado sobre imposto de renda em criptomoedas. Todo mundo tem que pagar? Em tese sim, mas algumas corretoras não têm CNPJ no Brasil, o que dificulta o quê? A sua declaração. Vou explicar isso tudo para vocês durante o vídeo, então presta muito bem atenção e se ficar dúvidas, deixa nos comentários, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que o recolhimento desse imposto não é feito com a DARF simples, aquela DARF que você vai no site, coloca o código de lucro como de ações e fundos imobiliários e gera ela no site e paga. Para criptomoedas, tem um programa específico chamado GCAP. Eu poderia estar deixando para vocês o link na descrição. Porém, como todo ano ele muda, eu vou ensinar você como que faz para você achar esse link, como que faz para você baixar esse programa. Bom, vamos lá? Dentro desse tanto de coisa que você precisa saber, outra coisa é que em criptomoedas não existe preço médio. Então não adianta você ficar somando todos os seus ativos e fazer o preço médio para depois declarar. Não, você tem que fazer ele compra por compra e venda por venda. É um pouquinho mais complicado. Por isso que você tem que tomar um cuidado de declarar suas criptomoedas. Não é algo simples. Como também não existe compensação de prejuízo. Assim, pessoal, presta atenção. Para a Receita Federal, criptomoedas não são ativos financeiros, são bem patrimoniais. Então, é como se você tivesse comprado um relógio ou um celular, alguma coisa lá fora, e você trouxesse para o Brasil e vendesse aqui e auferisse ganho de capital. Então, na verdade, você está declarando aí o seu ganho de capital em cima do bem que você adquiriu lá fora ou aqui, dependendo de onde é a sua corretora. E antes de partir para o processo de processar a DARF, você tem que entender quando declarar as vendas das suas criptomoedas. Primeiro, saiba que existe uma isenção de até R$ 35.000. Vendeu até R$ 35.000 no mês, você não precisa declarar, você não precisa fazer nada. Pode até sair desse vídeo. Brincadeiras à parte, continue assistindo para que você possa entender todo o procedimento. Uma coisa muito importante, não confunda a venda com o lucro. Uma coisa é a venda em si e outra coisa é o lucro, tá ok? Então só fixando, venda de até R$ 35.000, não há incidência no lucro dessa operação. Tem muitas pessoas por aí que não entendem nada sobre isso, falam que esses R$ 35.000 é referente à compra e à venda. Não, é somente sobre a venda. E agora nós vamos entender como que funciona a tributação. Então você vendeu mais de R$ 35.000. Se essa venda for entre 35 mil e 5 milhões, você vai pagar 15%. Entre 5 e 10 milhões, você vai pagar 17,5%. Entre 10 e 20 milhões, você vai pagar 20%. Acima de 30 milhões, você paga 22,5%. E essas regras são muito importantes para que você possa entender. Por exemplo, se você tem um capital muito grande para ser sacado aí, parcele ele, porque você parcelando o saque, parcelando as suas vendas, você vai conseguir retirar sem pagar um centavinho de imposto. Conhecimento, meus amigos, é tudo. Conhecimento é dinheiro. E esse conhecimento vai fazer com que você pague menos impostos. Tudo isso de uma forma legal, nós não estamos burlando nada aqui. Bom, agora na tela do meu computador eu vou ensinar vocês a baixarem o programa, olha, o GCAP. Pega sempre o GCAP do ano, tá? Que é o ganho de capital. Ó. Você vem aqui, faz o download, vai ter aí para Windows, para Mac, para todas as plataformas praticamente aí, olha. Tem o multiplataforma, tem o do Mac e do Windows. No caso, eu estou usando o Mac, vou fazer o download dele. É muito simples e fácil operar, vocês vão ver que é muito simples esse programinha. Bom, feito o download, chegou a hora da gente fazer o quê? A instalação. A gente faz a instalação aqui, a gente instala o software, ok?
vem aqui em GCAP. Bom, vamos lá. Você tem que criar um novo demonstrativo, tá? Como que eu faço isso? Coloco o meu CPF, coloco o telefone, o país, a data de início e a data final, né? Olha, tá aí, ó, 1/1 de 2022 a 31/12 de 2022. Lembrando que isso aqui é interessante você criar mensalmente, tá? Para que você tenha o seu controle quando você fizer as suas vendas acima de R$ 35.000, tá? Vou simular aqui rapidão, os dados vão estar borrados para vocês. Bom, e aí você cai aqui nessa tela inicial. Não caia na tentação de vir em moedas em espécie, tá? Moedas em espécie é dinheiro vivo, tá bom? Não tem nada a ver aí com o que a gente vai fazer. Olha, nós vamos vir aqui em direitos e bens móveis, tá? Você vem aqui, cria aqui um novo. Você vai falar onde que você adquiriu. E aí que você tem que prestar atenção, tá? Se você aí, no caso, olha, pegar aqui, por exemplo, a Mercado Bitcoin. A Mercado Bitcoin, ela tem o quê? Ela tem o seu endereço fiscal no Brasil. Então, ela tem CNPJ, tem seu endereço fiscal no Brasil. Então, se você compra nela, nesse ponto aqui, você deve declarar como sendo no Brasil. Se for no exterior, como é o caso da Binance, já complica um pouquinho mais, porque ela não tem CNPJ aqui no Brasil. E para a Binance surgem muitas dúvidas, porque igual aqui, ó, ela criou 2 CNPJs, né? Deixa eu jogar aqui na tela toda. Ela criou 2 CNPJs e nenhum deles é de empresa financeira. Presta atenção, holdings de instituições não financeiras. Tem esse segundo aqui que não é também financeiro. Então complica um pouquinho declarar da dona Binance. Você já arrumou um modo de declarar os da dona Binance? Manda para mim nos comentários que eu faço aí ou um novo vídeo, ou coloco como comentário fixado para que o pessoal possa entender. Eu ainda não encontrei, porque para que você possa gerar o seu DARF, você tem que colocar o CNPJ ou CPF da pessoa que você vendeu, no caso do P2P. Quando você faz aquela venda direta lá pela Binance P2P, dá sim para fazer, porque vem o CPF da pessoa e você coloca falando que vendeu para ela, beleza? Bom, no caso aqui você especifica qual criptomoeda que é, né? Vamos colocar aqui como exemplo Bitcoin. Sujeito a registro público? Não. Sujeito a registro público? Não. Coloca não. Data da aquisição, aí você tem que colocar lá a data que você comprou. Vamos colocar aqui 10/1/2022. E o custo de aquisição, presta muita atenção nisso. Não é a cotação, é o quanto você pagou, beleza? Vou colocar aqui a título de exemplo, R$ 10.000, tá ok? Adquirentes, no caso, é para quem você vendeu. No caso, você vai colocar aqui o CPF ou CNPJ da pessoa. Vamos simular que a gente está no mercado Bitcoin? Vamos simular que a gente está no mercado Bitcoin. Vou pegar aqui o CNPJ, vou copiar ele e vou levar para cá. Vou dar um Ctrl V. Aí eu tenho que pegar aqui razão social, né? No caso, Mercado Bitcoin Serviços Digitais Limitado. Feito isso, dou um OK. Então, nós já colocamos aqui para quem a gente vendeu, no caso, para a corretora. Qual foi a operação? Qual foi a natureza? Foi de venda. A alienação foi a prazo? Não, você não vendeu ela a prazo. Qual foi a data da venda? Você coloca aqui a data que você realizou a venda e o valor da venda. Mais uma vez, não é o valor da cotação, e sim o valor que você vendeu. Vamos simular aqui R$ 40.000, tá? Custo de corretagem, vamos colocar aí um custo de corretagem de R$ 10 para a simulação. Já houve alienação parcial desse bem? Não. Data da alienação, vamos colocar a data da alienação, a data da gravação desse vídeo, 16/12/2022, tá? E aí aqui agora a gente já tem a apuração, tá ok? Olha, o valor da alienação 40.000, o custo da corretagem 10.000, valor líquido da alienação 39.990, custo de aquisição 10.000. O ganho de capital, então, nessa operação é de 29.990. Então, os 15% do imposto vai incidir sobre o meu ganho de capital e não sobre o capital total, tá bom? Aqui, então, nós temos o cálculo do imposto, né? O ganho de capital foi de 29.990, a alíquota média de 15%, o imposto devido 4.498. Então, pessoal, para que eu possa agora finalizar e pagar o meu imposto, é só eu vir aqui em DARF, ele vai emitir a DARF, eu vou pagar e vou estar certinho com a Receita Federal. Mas presta atenção, para vendas de criptomoedas acima de R$ 35.000 no mês, você está vendendo menos, não tem que declarar, não precisa fazer nenhum procedimento desse que eu mostrei para vocês. Outra coisa importante é que você possa gravar uma cópia e logo em seguida exportar
para o imposto de renda de 2023, pois você vai ter que declarar isso lá, inclusive já falando que pagou o seu imposto para que possa ser debitado de possíveis impostos que ainda incidirão sobre a sua declaração do ano seguinte. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito polêmico, cheio de dúvidas. Inclusive, se tiver qualquer coisa errada aqui, você que é contador aí, souber mais do que eu, pode deixar nos comentários que eu tenho essa humildade de vir e corrigir esse vídeo. Inclusive, chamar você para que a gente possa fazer juntos, né? Para que a gente possa trazer esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam estar cada dia mais antenadas e assim fazendo tudo de forma correta, beleza? Meus amigos, um grande abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.